Fala pessoal, boa tarde, joia? Turma, dando sequência no nosso conteúdo de dinâmica, tá? Vamos continuar as leis de Newton, quer dizer, a gente vai passar um bom tempo falando sobre as leis de Newton, ok? Falamos, já resolvemos algumas questões, só aplicação, né, de texto com a segunda lei, com MRUV, né, que isso aí também é comum. E hoje a gente vai falar sobre blocos, tá? Bloco, pendurado, encostado, representação de força, tirar dados, belezinha? Bora lá. Olha lá. De Newton, vamos lá. Primeiro eu coloquei essa questãozinha para a gente dar uma treinadinha melhor, tá? Um carro de massa 1.200, vamos anotar. A massa dele é de 1.200 kg. Com uma velocidade de 162 km por hora. Chocou-se no muro, então ele vinha em movimento, ó, aqui é o muro, ele bate. Só que para ele parar, o carro vai se deformar, ele vai levar 0,3 segundos. Então, o 0,3 segundo que ele falou foi o tempo que o carro levou para parar. Então, se ele para, é que a velocidade final dele é zero. E a inicial dele é 162. Ok? Então, analisando as unidades, 1.200 kg, ok. Quilômetros por hora não, divide por 3,6. E 162 km por hora dividindo por 3,6, 45 metros por segundo. Não é isso aqui? Isso. Tempo 0,3 segundo, parou, velocidade final zero. Joia? Vamos lá. Ele quer uma relação entre o peso, então vou montar um negócio assim, uma relação entre o peso e a força resultante. Vou montar uma relaçãozinha aqui, ó. Ok? Então vamos lá. Peso. Como é que eu vou calcular o peso? Peso é massa vezes a gravidade. A massa da Terra é 1.200 do corpo, né? Perdão. A gravidade, 1.200, coloquei um zero a mais. A gravidade, 10, gravidade da Terra. Se não é 10, é aproximadamente 10. Onde o peso do carro vai ficar de 12.000 newtons. Ó, tá? Aí nós temos que, agora eu vou calcular a força, vou aplicar a segunda lei de Newton. Força é massa vezes aceleração. Então eu vou escrever assim, ó. Força resultante, o que eu quero, é massa vezes aceleração. Mas quem é a aceleração, cara? Delta V por delta T. Pô, professor, eu posso colocar assim? Lógico que pode, cara. Tá? Então, a massa dele é quanto? 1.200. Como é que vai se calcular a variação da velocidade? É a final menos a inicial. Isso tudo dividido por 0,3 segundos. Vai me dar uma força resultante aqui de 180.000 newtons. 1.000 newtons. Vou montar uma relaçãozinha aqui agora. Ó. Deixa eu apagar. Então nós temos que o peso, ou vamos fazer assim, o peso é 12.000, né? Vou colocar 12.000. E a força resultante, 180.000. Tá? Cancelar esses zeros aqui já. Então nós podemos dizer que a força resultante, o 18 vou passar multiplicando, que a minha força resultante seria 180, certo? Força resultante, 180 vezes o peso, dividido por quanto? 12, não é? 180 vezes dividido por 12, né? Então nós temos que a força resultante
180 por 12, acho que dá 15, né? É isso. 15, que a força resultante é 15 vezes maior que a força peso. Ou o peso é 15 vezes menor que a força resultante, ó. Tá? Então, só aplicaçãozinha de fórmula, tirar dados e analisar unidades. Correto? Próximo. Dados, massa 2 kg, gravidade 10. Pessoal, o que eu quero? Eu quero calcular o valor da aceleração. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, não esqueçam, sempre representar as forças. Aqui tem uma força, que eu vou chamar de força normal, que veio da onde? Do plano. Que é o que? Perpendicular à superfície. Né? Aí nós temos outra força, que vem especificamente do centro de massa da Terra, que é o peso do bloco. Tá? Então, pergunto para vocês, quantas forças nós temos ali? 5. 10, 15 newtons, 20 newtons, normal e peso. Vamos calcular a aceleração? Vamos aplicar a segunda lei de Newton. Força resultante é igual o produto da massa vezes a aceleração. Professor, mas é resultante de 5 vetores, cara. Sim, mas não esqueça que esses dois aqui, ó, se equilibram, porque eu não tenho movimento na vertical, então, portanto, força normal em módulo é igual a força peso. Tá? Aí eu vou fazer resultante com esses três. Esses dois eu vou somar. Ó, vou colocar aqui um de 15 newton no lugar dos dois. Aí eu fico com 15 para a direita e 20 para a esquerda. Resultante vai ser para a esquerda, resultante. Se a resultante é para a esquerda, a aceleração também é para a esquerda. Quanto vale a resultante? Você tem 15 para a direita, 20 para a esquerda. Então, é a maior, que é 20, menos a menor, que é 15. A massa dele é 2. Calculamos uma aceleração, que também vai estar para a esquerda, porque a tua resultante está para a esquerda. 15, 20 por 15 dá 5. 5 é igual a 2A. Então, nós temos uma aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado, horizontal para a esquerda. E aí, galerinha? Tranquilo? Tá? Estou fazendo passo a passo para a gente não ter problema. Bora. Agora eu peguei e encostei um outro bloco. Agora nós temos dois blocos. Um bloco encostado no outro e uma força aplicada de 10 newton. Tá? Primeiro passo. Professor, colocar todas as forças em um N2. Eu digo sempre colocar as forças externas. Como assim, professor? As externas são forças que estão atuando sobre os blocos. A normal vem do plano, o peso vem da terra e de 10 newton alguém empurrou com 10. Tá? E as internas é a força que um faz sobre o outro. Isso é interna. Primeiro passo, representa as externas. Tá? Aí o que nós temos? Lembrar sempre o seguinte, passar uma dica aí, anota e deixa anotado, importante para a gente. Só acelera um sistema forças externas, tá? Só elas. Forças internas não acelera sistema, mas ela acelera partes do sistema, tá? Fica ligado nisso aí. Então nós temos, professor, atrito? Sem atrito. Se você for analisar isso, você não está empurrando dois blocos na horizontal, então nós não temos movimento na vertical. Por quê? Porque essas forças na vertical, elas se equilibram. A normal 1 equilibra o peso 1, a normal 2 equilibra o peso 2. Se eu aplicar a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes a aceleração, quem é a minha resultante? É o 10. Mas o 10 Newton empurra o bloco 1 e o bloco 2. Então o que eu vou fazer? Vou somar as massas. Porque o 10 empurra as duas massas, me dando uma aceleração de quanto? De 10, 5A igual a 10, A igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Professor, 2 metros por segundo ao quadrado é a aceleração do bloco 1, do bloco 2 ou dos dois blocos?
Tá? O bloco a 10 newton é que vai acelerar o conjunto. Então, o conjunto tem aceleração 2. Professor, quanto tem a aceleração do bloco 1? 2. Quanto tem a aceleração do bloco 2? Também 2, cara. Tá? Então, a aceleração do conjunto é 2. Certo, calculamos a aceleração. O que eu quero? Agora eu quero a força que um faz em 2. Isso é chamado força de contato entre os dois. Com que força o bloco 1 vai empurrar o bloco 2 quando você aplicar 10 N no bloco 1? Dica, vou escrever aqui. Representar, toda vez que você for analisar forças internas, porque agora eu quero a força que o 1 faz em 2. É entre eles, não é de fora do sistema, é entre eles. Então eu vou ter que isolar o sistema, tá? Ok? Aí representa todas as forças de novo. 10 newton no bloco 1, tá aqui. Quando você empurra o bloco 1, ele empurra o bloco 2. Então você representa a força que o bloco 1 no bloco 2, porque o bloco 1 não se empurra. Mas ao mesmo tempo que você empurra o 2, existe a terceira lei de Newton. Toda ação tem uma reação. O 2 também vai empurrar o 1. Professor, então quer dizer que essas duas forças entre os dois formam um par de ação-reação. Correto. Toda vez que for representar forças do sistema internas entre eles, sempre representar o par de ação-reação. Ok? O que mais? Professor, também tem a normal de 1. Ok. Professor, tem o peso 1. Ok. Professor, tem a normal 2 e também tem o peso 2. Ótimo. Pronto. Ali agora eu isolei. Quando eu isolei, eu representei as internas e as externas. Professor, você pode dizer quais são as externas? É o 10, o N1, o P1, N2, P2, que veio de fora do sistema. Professor, quem é o sistema? Os dois blocos. Qual é a força entre os blocos? F12 e F21. Forças internas. Joia? Vamos lá. Aí o que você vai fazer? Depois que isolou, você vai aplicar a segunda lei de Newton em cada bloquinho desse. Esquece o outro. Força resultante é a massa do bloco 1, porque eu estou analisando o bloco 1 e esquece o bloco 2. Aí vamos lá, somente no bloco 1, a normal anulou o peso 1. Pessoal, presta atenção lá agora. Você não tem 10 newton para a direita e F21 para a esquerda? Dois vetores de sentidos opostos? Sim. Agora você vai subtrair os vetores. Sempre o maior menos o menor. Esse bloco 1 está sendo acelerado para a direita ou para a esquerda? Para a direita por causa do 10 newton. Então, a aceleração no bloco 1 tem que ser para a direita. Então, a resultante é para a direita, então a maior força é o 10 newton. Então, como é que fica? Vai ficar assim. 10 menos F21 é igual a massa do bloco 1, que é 2, vezes a aceleração, que é 2 do 1, do 2 ou do sistema. Então, 10 menos 4 é igual a F21. Então, a força que o 2 faz em 1 equivale a 6 newtons. Pronto. Professor, deixa eu ver se eu saquei o negócio aqui. Essa é a força que o 2 faz em 1. Ok. E a força que o 1 faz em 2? Não é ação-reação, professor? Sim. E a ação-reação são duas forças atuando em corpos diferentes. Ó, corpos diferentes os dois. Mesma direção em sentidos opostos. E nunca se anulam porque atuam em corpos diferentes? Sim. E elas em modo são iguais? Sim. Professor, se em modo são iguais, F21 não é igual ao F12? Também vale 6? Correto. Tá? Mas eu vou calcular só para provar isso aí. Ó, bloco 2. Então, o que nós temos? Força resultante no bloco 2 é a massa do bloco 2 vezes a aceleração. Normal anulou o peso 2. Me sobrou como resultante só a força F12. Qual é a massa do 2? Está lá, 3. Qual é a aceleração do conjunto? 2. Então, a força que 1 faz em 2 igual a 6 newton. Pô, professor, já esperava esse resultado. Com certeza. Tá? Quando você representa um par de ação-reação, elas sempre vão ter o mesmo valor em módulo.
Joia? Então o passo vai ser sempre esse, tá? Presta atenção. Representar as externas, o conjunto inteiro. Aí eu calculo a aceleração. Aí depois eu isolo, separo, desenho. Se não isolar, não desenhar, não vai aprender. E aí represento a força em cada um e aplico a segunda lei de Newton em cada bloco. Boa? Vamos lá para o próximo. Ó, só mudei agora o sentido da força, tá vendo? Só para a gente ver o que vai dar aqui. Ó. Presta atenção aqui agora. Ó. É N1, tá aqui, P1, N2, P2. Professor, mas essas forças aqui se anulam, não tem um movimento na vertical. A minha resultante continua sendo 10. Então, força resultante é igual a MA. A minha resultante é 10. Empurrando duas massas, soma-se as massas. 10 por 5, uma aceleração de 2. Professor, o que eu percebi que quando você inverteu só o sentido da força, a aceleração não mudou. Não, não mudou, foi a mesma. Por quê? Porque as mesmas forças externas atuam, tá vendo? Antes era 10 na esquerda, agora 10 na direita. Então a externa continuou valendo 10. Então não mudou a aceleração. Professor, e a força entre elas? Muda. Vamos ver? Vamos lá? N1. Professor, mas eu vou anular. Não tem problema, representa, acostuma com isso. N2, P2. 10 Newton empurra o bloco 2, aí o bloco 2 empurra o bloco 1. Força que o 2 faz em 1. Mas toda ação tem uma reação, a força que o 1 faz em 2. Ok? Tá lá. Ok? Normal e peso, nós vamos anular, tá? Esquecer, porque elas têm o mesmo valor em módulo. E eu vou pegar o bloco 1 para analisar, tá? No bloco 1, força resultante é a massa do bloco 1 vezes o A. Quem é a resultante? É só o F21. A massa do 1 é 2 e a aceleração é 2. Então a força que o 2 fez em 1 é 4 newton, cara. Professor, então a força que 2 fez em 1 é 4, que 1 faz em 2 também é 4? Sim. Professor, mas como é que ficaria? Eu vou sumir um pouquinho. Como é que ficaria ali? Força resultante é a massa do bloco 2 vezes A. A resultante vai ser o 10 agora, tá vendo? A resultante está para a esquerda, então a aceleração está para a esquerda agora. Então 10 é maior que F12. Então 10 menos F12 é igual a massa 2. Deixa eu colocar o valor já. Qual é a massa de 2? É 3 vezes a aceleração que é 2. 10 tira 6, temos o F12. Ó, então F12 igual a 4 newtons. Que era já esperado porque é ação-reação. Ok? Turma, vocês viram aí que você inverteu a externa, a resultante, não alterou a aceleração, né? Mas você viu que a força entre eles muda, né? Tanto que você pode pensar como uma inércia, né? Primeiro eu vou aplicar uma força num bloco maior para transmitir para o menor. Tá vendo? Então você aplica mais força quando vai do maior para o menor. E quando você vai aplicar força no menor para o maior, você pode ver que chega no maior mais força. Tá? Isso aí está ligado à inércia também. Ok? Tá vendo? Mesma coisa, representação de forças, isolar sistema e aplicar a segunda lei de Newton. Boa? Próximo. Agora um fio. Turma, a ideia é exatamente a mesma. Olha aqui. Primeiro, vamos lá. Forças. N1, peso 1. N2, peso 2. E 10 newton. Professor, eu estou vendo que tem um fio lá.
O senhor falou que quando tem fio tem tração. Tá, mas primeiro representa as externas, cara. Depois representa a tração, tá? Porque a atração é força entre eles. Eu representei só as forças que veio fora do meu sistema. Professor, quem é meu sistema? Bloco 1, bloco 2 e o fio. Tá? Aí, quando eu faço isso, aí eu aplico a segunda lei de Newton, que aí eu vou calcular a aceleração. Você tem como resultante 10, porque nós vimos aqui que não temos movimento na vertical, então elas se anulam. Você tem força de 10, acelerando duas massas. Então eu vou somar as massas. Aí a gente acha a aceleração. 10 por 5, nós temos uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Só está dando o mesmo valor, turma, porque eu usei os mesmos bloquinhos, tá? Ok? Agora a tração é força entre eles. Então agora você tem aí força interna. Aí eu tenho que isolar. Aí você viu que eu deixei aqui já isolado, isolar os bloquinhos. Aí vamos pensar um pouquinho. Você puxa o bloco 2 com 10 N, mas aí o bloco 2 puxa o bloco 1 com uma força de tração. Professor, é uma força interna, então tem que ter ação-reação, sim. Se um puxa o 2, o 2 também puxa o 1 com uma força de tração. Professor, isso é como se fosse a força de 1, 2 e força de 2, 1? Sim, só que a gente não vai usar mais essa força quando for fio, chama de tração. Então a mesma tração em modo que puxa 1, puxa 2. Então eu vou chamar de T e T, e não T1 e T2. Entendeu? Porque é o mesmo valor. Ok? Aí você escolhe um bloquinho. Vou pegar o bloco 1. Ó, escolhi. O senhor poderia pegar o bloco 2? Poderia. Aplica a segunda lei de Newton no bloco 1. Ó. Pronto. Quem é, cara? Normal e peso anulou. A única força que vai atuar agora é a tração. Qual é a massa do 1? 2. Qual é a aceleração? 2. Então, quanto vale a tração? 4 newtons. Então, ali tem uma força. Toda vez que tem um fio, os corpos se puxam, cara. Então, o 2 puxa o 1 com 4 newton e o 1 também puxa o 2 com 4 newton. Professor, se você pegasse o bloco 2, tudo bem, cara. Ó, se eu pegasse o bloco 2, ficaria força resultante é igual a massa do bloco 2 vezes A. Quem é a resultante? Vai ser 10 menos T, massa de 2 é 3, aceleração que é quanto? 2. 10 menos 6 vai te dar a tração. T igual a 4 newtons. Entendeu? Poderia tanto pegar o bloco 1 como o bloco 2, cara. Não ia fazer diferença não. Beleza? Turma, tá vendo que o processo é o mesmo, mas se vocês não colocarem essas forças, vocês não vão conseguir resolver. Próximo. Pendurei os bloquinhos agora, tá vendo? Então vamos lá. Primeiro faz o quê? Professor, coloca essas forças aí, ó. N1, P1, P2. Professor, tem um fio. Esquece. Vamos considerar que o bloco 2 não esteja encostado no sistema, tá? Pronto. Tração é força interna, não esqueçam disso. Aí vamos lá, o que vai acontecer aqui? Não tem movimento na vertical. Então, o bloco não se movimenta na vertical. Né? Então, o que vai acontecer? O bloco 2 vai puxar o bloco 1. O bloco 1 vai ser acelerado para frente. Tá? Ó, para frente. E o bloco 2 vai ser acelerado para baixo. Tá? Vamos analisar o sistema? Vamos lá, então. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Professor, externamente é só o P2, N1 e P1. N1 e P1 se anulam. Quem sobrou? P2. Só que o P2 está acelerando duas massas. Então você soma as massas. E aí calcula a aceleração. Qual é o peso 2? A massa de 2 é 3, então o peso é 30. Professor, se eu somar as massas, vai estar 5 vezes A.
Então me deu uma aceleração de quanto? 6 metros por segundo ao quadrado. De quem? Do 1 e do 2. Tá? É a aceleração tanto do 1 como do 2. Joia. Agora quando você for analisar agora o bloco, qual é o valor da tração? Quero uma força interna. Aí você vem aqui e representa. O 1 puxa o 2. Agora aparece a tração. T. Ao mesmo tempo, o 1 puxa o 2 e o 2 puxa o 1. Também T. Tá? Então esse bloco aqui vai ser puxado com uma força T. E esse aqui também vai ser puxado com uma força T. Tá? Temos aqui N1, P1 e aqui só o P2, considerando que ele não esteja encostado. Tá? Ok? Aí o que nós temos? Olha aqui, a normal anulou o peso. Quem sobrou como força no bloco 1? A tração. Aí você, força resultante no bloco 1, aí a massa do bloco 1 vezes o ar. A resultante é a tração. Qual é a massa do 1? 1. Qual é a aceleração calculada? 6. Então a tração é de 6 newtons. Então essa força vale 6 newtons, cara, que é igual a essa. Se eu pegasse o bloco 2, você faria assim, ó. Lembra que ele está sendo acelerado para baixo. Então no bloco 2 seria peso 2 menos a tração M2 vezes A. Se eu pegasse o bloco 2 para analisar. Qual que é o peso 2? 30. Tração, vamos supor que eu não conheça. Massa dele, 3. E a aceleração é quanto? 2, né? Não é isso? Tá certo. O peso dele é 30, a massa dele é 3. A aceleração é 6. Isso, 18. Arrumando isso aqui. O que foi que nós trocamos? A massa de 1. Ah, tá. Arruma aqui. Espera só um minuto. Eu achei estranho aqui, ó. Ó. A massa de 1 é 2, cara. 2. Então aqui vai dar 2 vezes 6. Então aqui você tem 12 newtons. Perdão, tá? 12 newtons. Então se você analisar aqui, 30 tira 18, tração também dá 12. Você viu? Que aí quando eu fui fazer no outro bloco, eu percebi que estava dando um valor diferente. Falei, peraí, então eu estou errando em alguma coisa. Tá? Tinha trocado os dados lá da massa M1. Tá? Pessoal, então a ideia vai ser essa aí, cara. Você vai ter que representar as forças externas, calcula a aceleração, aplica a segunda lei de Newton, aí depois desenha isoladinho, aí representa a força interna. Toda vez que representar a força interna, represente o par de ação-reação. Beleza? E aí, turma, fica aí mais uma frase para vocês. Se a vida não ficar mais fácil, trate de ficar você mais forte. Gente, aquele abraço e bom resto de semana. Até mais.